Master. O ministro relator do caso do Banco Master, Jonathan de Jesus, recuou hoje da inspeção que estava prevista no Banco Central. Vou vir para essa câmera aqui para vocês prestarem mais atenção. Ele pediu que a inspeção seja analisada pelo plenário do TCU, que só volta do recesso na sexta-feira, dia 16. Ele vinha sob intensa pressão por causa da polêmica provocada por essa decisão. Muitos especialistas estavam questionando a competência do TCU para investigar o Banco Central e estavam vendo essa decisão como uma pressão política indevida na autoridade monetária no Banco Central. A nossa analista, Basília Rodrigues, conversou com o presidente do Tribunal de Contas da União, o Vitaldo Rego. Ele afirmou que a decisão de suspender a inspeção do Banco Central para apurar o caso Master veio após muitos problemas interpretativos, aspas, do presidente do TCU sobre as intenções do tribunal e que foi necessário dar um freio de arrumação. Segundo o Vitaldo Rego, a inspeção não foi extinta. O que houve foi uma suspensão da inspeção para que seja criado com o Banco Central um calendário comum de apresentação dos documentos que vai acontecer sem nenhum problema interpretativo. O que disse o ministro para Brasília? De um lado, a gente tem as prerrogativas do Banco Central com relação ao sigilo bancário e do outro, temos as prerrogativas do TCU na apreciação e fiscalização da autarquia. Câmera 2 aqui, ó. E a Polícia Federal vai investigar se os influencers que estavam divulgando mentiras e difamando o Banco Central, se eles foram contratados ou não para fazer essas postagens sobre o Banco Master. A gente vai falar agora com a Soane Guerreiro, que tem as informações. Soane Guerreiro, minha querida, seja muito bem-vinda ao Poder Expresso. Conta para nós como é que foi isso, porque a gente tinha as informações que o Banco Central estava preocupado com essa história, agora a PF decidiu investigar. Exatamente, Raquel. Muito boa tarde a você, a quem nos acompanha no Poder Expresso. A Polícia Federal ainda está na fase inicial para a coleta de informações preliminares. Vamos relembrar esse caso. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, identificou um volume atípico de postagens no final do ano passado, com conteúdos ali em vários perfis de redes sociais, tentando trazer uma descredibilização do Banco Central em relação a esse caso, em relação à liquidação do Banco Master. Perfis, inclusive, Raquel, que não tem nenhuma relação com conteúdos sobre economia, sobre a área financeira, fazendo postagens sobre isso, criticando, querendo ali afetar a reputação do Banco Central. Depois disso, então, já o BC, a Autoridade Monetária, pediu essa investigação por parte da Polícia Federal na tentativa de entender se de fato foi uma ação orquestrada, se houve pagamento para esses influenciadores, e tivemos uma outra informação depois disso, já no início deste ano, com denúncias de influenciadores que, segundo eles, foram acionados por uma empresa de marketing, um deles, um vereador de Erechim, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, Rony Gabriel, ele que foi às redes sociais dele com mais de 1.700.000 seguidores e disse que a assessoria dele foi procurada por uma agência de marketing que cuida da reputação de influenciadores e que houve essa oferta de fechar ali um contrato para que ele fizesse então críticas ao Banco do Brasil, do Banco Central, em relação a esse caso envolvendo a liquidação do Banco Master. Após essas denúncias, então, que vieram à tona nos últimos dias, mas também um ponto a ser colocado que motivou o Banco Central a buscar a Polícia Federal, que já está, como eu afirmei, já fazendo essa análise inicial. Então, um inquérito, de fato, ainda não foi aberto, mas a PF está buscando essas informações, indo atrás, inclusive, desses influenciadores, para saber se, de fato, houve essa contratação. E a informação também que foi repassada pelo vereador é de que foi um valor
bem significativo que foi oferecido para que a gente tivesse, então, a postagem desse conteúdo difamatório contra o Banco Central, que acendeu, inclusive, um alerta, não é, Raquel, em relação a esses influenciadores e como eles podem usar as redes sociais para ditar, para que as pessoas possam se informar ali de uma forma incorreta sobre o que acontece na economia e na política do nosso país. Volto com você. Soane Guerreiro, muito obrigada pelas informações, minha querida. Volte sempre ao Poder Expresso. Uma boa tarde para você. Gente, vou reunir o time agora. Vou juntar todo mundo, que a gente tem duas informações novas sobre o caso do Banco Master muito importantes. Vou começar com o Yander, porque a gente começa falando do TCU. Yander, o TCU recua, né? O Jonathan de Jesus volta atrás, paralisa a inspeção sobre o Banco Central. O Vital do Rego conversa com a Basília, diz, não, a gente estava sendo mal interpretado. Mas fato é que a pressão pública estava muito grande, muita gente de peso. A gente ouviu ontem o Marcos Lisboa, a Amanda e o pessoal do Central de Notícias, do qual o Yander também participa, ouviu o Alexandre Schwartzman, Armínio Fraga deu entrevista para o Estadão, todo mundo falando que não é da competência do TCU. Então, assim, gente muito séria. Eles recuaram, sentiram a pressão pública em cima deles e estão dando um passo atrás. Agora, precisa ver se o Jonathan de Jesus vai ter o apoio do plenário ou não. Como você está vendo a situação, Yander? Você acha que em sessão plenária ele vai conseguir o apoio para seguir com essa inspeção? Raquel, tem uma divisão ali no próprio TCU sobre essa competência, sobre essa necessidade de o TCU fazer esses questionamentos ao Banco Central. É um recuo claro do Jonathan de Jesus, ele que encampou esse movimento de questionar a liquidação do Banco Master, que foi determinada pela autoridade monetária, justamente por essa pressão na opinião pública, pressão social que houve nos últimos dias. Especialistas de várias áreas da economia, do direito, dizendo que é muito estranho o TCU agir dessa forma, de maneira tão veemente contra uma decisão do Banco Central, colocando em dúvida uma decisão do Banco Central, nesse caso específico do Banco Master. Houve essa divisão interna ali no tribunal, justamente porque muitos ministros, alguns ministros do TCU, enxergaram ali que haveria um arranhão mesmo na imagem da corte com essa decisão do Jonathan de Jesus de levar à frente esses questionamentos contra o BC. Então, por isso que houve ali um freio de arrumação, como o próprio presidente do TCU, Vital do Rego, falou para Basília Rodrigues, teve que ter esse freio de arrumação porque a história estava indo longe demais e rápido demais. Houve também, Raquel, uma atuação do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ficou muito preocupado com essa ofensiva contra o Banco Central. O presidente Lula também, ali de forma reservada, demonstrou preocupação, porque no momento em que há esses ataques, a gente viu esses ataques de influenciadores, que agora a PF vai investigar, contra o Banco Central, e isso é um ataque contra a instituição, também contra o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é muito próximo do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, apesar de algumas divergências, foi indicado pelo presidente Lula e estava se sentindo um pouco isolado nessa defesa do Banco Central, dessa ação do Banco Central em relação ao Banco Master. Então, teve a pressão da opinião pública, teve uma pressão do próprio governo e uma pressão interna no próprio TCU para que o Jonathan puxasse um pouco o freio e deixasse essa discussão, né, essa análise sobre o Banco Master para depois do recesso, para deixar a poeira baixar um pouco, para analisar qual que vai ser, de fato, o impacto na imagem do TCU, porque o fato é que, apesar desse recuo, essa iniciativa do Jonathan, Raquel,
foi interpretada como um movimento muito estranho e já colocou em xeque a imagem do TCU. E é bom a gente lembrar que não é uma ação isolada, a gente tem visto vários movimentos estranhos em relação a esse caso do Master, e um bem recente foi no próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Dias Toffoli determinou aquela cariação entre o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o ex-presidente agora, né, do BRB, e o diretor do Banco Central, Ailton Aquino, né? Foi visto como estranho por dois motivos. Primeiro que nessa fase das investigações não é comum fazer essa cariação, que é bater as versões, né, para ver se as versões combinam ou não sobre o que aconteceu. Não é comum acontecer nessa etapa, e também porque colocou, né, a decisão inicial do Toffoli colocava um servidor do Banco Central, um diretor do Banco Central que é técnico e que não é investigado, no mesmo nível ali dos investigados, né, que são Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB. Então, esse movimento do Toffoli foi visto como algo estranho, depois ele recuou, né, deixou para a PF decidir como fazer a cariação, teve todo um ruído ali, né, sobre como seria, acabou que o Ailton Aquino do BC não participou da cariação. Então, a gente tem aí diversos movimentos estranhos, agora apareceu essa questão dos ataques nas redes dos influenciadores ao Banco Central, então a temperatura estava muito alta, Raquel, e aí alguém teve que jogar água na fervura para baixar essa temperatura, mas a discussão vai continuar. Mas agora acho que ficou mais difícil o Jonathan conseguir, no plenário do TCU, diante desse arranhão na imagem da corte, levar esse caso adiante. Ranier, como que você vê essa entrada do ministro Fernando Haddad nessa articulação política de bastidor? Porque um argumento pode ser, não, o Banco Central é autônomo, tem que se defender como uma entidade autônoma. Não tem que ter interferência do governo. Agora, o Tribunal de Contas da União é para ser um órgão de análise das contas do governo, um órgão de assessoramento do Congresso. Não é assim que ele está agindo, né, pelo menos é o que muitos analistas estão colocando aí para nós, como uma forma de pressão política. Então, é um jogo político. Raquel, essa movimentação do ministro da Fazenda, ela está no bojo e está no contexto da própria reação do mercado e dos especialistas a essa atuação do TCU. Como quase toda a unanimidade dos especialistas apontam, o TCU e a própria Constituição, as regras apontam, o TCU é um órgão eminentemente de análise das contas federais, do orçamento público, da correta aplicação do orçamento público, da análise das contas anuais da União, assim como os tribunais de Estado analisam as contas dos governos do Estado. Chamou muita atenção essa ação motivada pelo Ministério Público junto ao TCU, que resultou nas medidas adotadas pelo ministro Jonathan de Jesus, que a gente lembra mais uma vez, é um ministro que vem da Câmara dos Deputados, era um deputado do Centrão e foi colocado lá no cargo pelo próprio Centrão, já que a Câmara tem direito a indicar ministros do TCU. Então, o ministro Fernando Haddad ele se alinha ao que as críticas do mercado, o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, embora ele sofra críticas ali da própria esquerda por ser o presidente do banco que está mantendo os juros a 15%, que é uma crítica recorrente da esquerda e do governo, ele foi indicado ao cargo pelo presidente Lula. Ele era um ex-assessor do próprio ministro Fernando Haddad. Então, é natural que eles se conversem ali entre si e haja essa articulação de bastidores, né? O próprio presidente Lula, eu imagino que uma movimentação do Fernando Haddad não tenha sido feito de forma alheia ao presidente Lula. Então, tudo isso passa por negociações de bastidores mas, no fundo, por esse estranhamento gigante de por que o TCU, o que o TCU está, de fato, fazendo nessa história, já que nunca teve nenhuma relação próxima a esse fato, uma liquidação de um banco privado pelo Banco Central. É basicamente isso, Raquel. Obrigada, Ranier. César, quero falar com você sobre a investigação da Polícia Federal. Estava conversando com alguns advogados.
assim, as postagens contra o Banco Central, contra os seus diretores, elas são agressivas, elas são estranhas, vêm de influenciadores que não tem nada a ver com a história, mas os advogados, quando olham, assim, pela estrita, né, letra da lei, como a gente diz, eles olham e falam assim, isso aqui é no máximo uma difamação. Aí eu ainda questionei, falei, mas mesmo que seja em massa e pago, ele falou, se não passou disso aqui... Agora, tem um ponto que é o seguinte, Daniel Vorcaro está em medidas cautelares, né? Ele estava preso e foi solto em medidas cautelares. Se a PF conseguir encontrar indícios de que foi ele, e não alguém a mando dele, mas de que foi ele que ordenou e que pagou por essas postagens, ele pode voltar para a cadeia. E se ele volta para a cadeia, vai ter muita gente preocupada. Raquel, eu preciso checar exatamente. Geralmente, quando uma pessoa em prisão preventiva consegue ser solto mediante medidas cautelares, tem ali a impossibilidade de manter contato com outros investigados. Enfim, tem ali uma série de questões que são colocadas bem pontuais ali sobre o que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas o conceito disso tudo, a principal medida quando se decreta uma prisão preventiva no âmbito de uma investigação, ou mesmo se colocam medidas cautelares, é o bom prosseguimento das investigações. É que, com a pessoa investigada sendo alvo de medidas de restrição de sua liberdade, como contatar outros investigados, ou até mesmo a própria locomoção, sua própria locomoção, é que o foco nisso tudo é garantir que a atuação dessa pessoa numa liberdade restrita não possa atrapalhar o bom andamento das investigações. Se for comprovado durante essa investigação, em um inquérito que foi aberto recentemente na Polícia Federal, um novo inquérito, de que há uma participação efetiva com a digital de Daniel Vorcaro nesse caso, é possível sim que a Polícia Federal envie novos pedidos agora ao Supremo Tribunal Federal pedindo a volta de Daniel Vorcaro para a prisão preventiva. Claro, está tudo muito no início ainda. A Polícia Federal abriu agora essa investigação, é uma investigação que vai correr em paralelo à investigação sobre a compra de títulos fraudulentos do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB, mas a expectativa é de que essa investigação ela não demore tanto, porque, segundo alguns investigadores com quem eu pude conversar ontem e hoje, existe uma avaliação de que não é uma investigação muito difícil de ser feita. Muitos dos alvos, dos possíveis alvos de mandados, inclusive, já estão com os nomes colocados aí na imprensa. A expectativa é de que essa investigação ela não demore tanto tempo, vai depender muito do material, dos recursos humanos, né, de quantas pessoas vão ficar disponíveis para avançar nessa investigação. Mas sim, ao fim e ao cabo, essa investigação, se mostrar a participação direta de Daniel Vorcaro, pode ensejar sim um novo pedido de prisão preventiva e aí vai caber ao Supremo Tribunal Federal decidir se Daniel Vorcaro volta ou não ao presídio. Mas detalhe um pouco mais essa sua apuração. Você disse que não deve demorar muito tempo. Como é que está isso dentro da PF? Isso, a Polícia Federal, conversando com uma pessoa que está mais próxima dos casos relacionados ao Banco Master, essa pessoa entende que, enfim, esse primeiro passo já pode ser dado, que é a convocação, por exemplo, de testemunhas, que são essas pessoas que têm falado publicamente sobre esse caso, como esse próprio vereador de Erechim, Rony Gabriel. Claro, pelo que eu soube, já houve uma primeira sondagem para Rony Gabriel para ver se ele topava falar. A resposta que chegou era negativa, de que ele não gostaria de se envolver nesse caso diante da Polícia Federal, mas a Polícia Federal tem instrumentos para a convocação de testemunhas, para depoimentos. Isso tudo vai ter de ser feito ainda no contexto dessas investigações que estão muito no início. Mas já há uma identificação, por meio de matérias na imprensa, de influenciadores que foram contratados. Já há um relatório interno feito pela FEBRABAN que identifica quais perfis participaram dessa campanha de publicações em massas. Não se sabe, evidentemente, se foram contratados ou não.
Mas já se tem ali um mapeamento inicial feito pela própria imprensa, por matérias publicadas pelos jornais, de nomes de pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas nisso. Então, já sabendo quais são potenciais alvos, isso já avança bastante, já permite um avanço significativo nas investigações. Então, por isso há uma avaliação lá dentro de que não deve demorar muito, que é uma investigação que não parece ser tão difícil pelos elementos que estão sendo colocados, mas para ver se há efetivamente a digital de Daniel Vorcaro, isso, enfim, está muito cedo para afirmar qualquer coisa relacionada a isso. Há uma suspeita grande que enfim, Daniel Vorcaro e o Banco Master sejam beneficiados por essa ação, mas se foi o próprio presidente do banco ou se foi alguma outra pessoa, é muito cedo para dizer. Não, claro, a investigação tem que seguir, mas já tem bastante elementos graças ao trabalho sério da imprensa, né? Meninos, muito obrigada. A gente se fala já